Olá, seja bem-vindo a IBAL, a Igreja Batista Alto da Lapa. Vamos conhecer nossa programação semanal? Domingo, Escola Bíblica Dominical 9 horas. Café da Comunhão às 10 horas. Culto matutino, 10 horas e 30 minutos. Quarta-feira, culto de oração, 20 horas. Quinta-feira, PG Aliança, 19 horas e 30 minutos. Sexta-feira, ensaio de louvor às 19 horas. EPG Projeto de Deus, 20 horas. E no terceiro sábado de cada mês, temos o encontro do grupo de jovens Algo Novo. Aulas de música com o pastor Emerson. Aconselhamento pastoral com o pastor Saulo. E também com o pastor Anderson. Atendimento psicológico com a psicóloga Sandra Sena. E se você quiser mais alguma informação, procure um de nossos irmãos. Esta é a IBAL. Agora, desligue seu celular ou coloque no modo silencioso e prepare seu coração, porque o culto já vai começar. Se estou perdido, encontra graça, onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais.
preciso. Defensor, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Graça e paz. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está aqui presencialmente conosco, para você que está de casa nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Tivemos hoje uma manhã maravilhosa aqui. Eu acho que talvez uma das sequências mais gostosas que eu tenho visto nesse lugar. Vontade de literalmente não ir embora. E eu espero mais uma vez que o Senhor faça assim com você no dia de hoje. Eu quero ler só uma passagem, você só pode acompanhar a minha leitura, que diz assim, Salmo 63: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu vou te bendizer. E em teu nome as minhas mãos eu vou levantar. Aí o salmista vai dizer que na presença dele a sua alma fica inteiramente satisfeita, como quando alguém tem um rico banquete na sua frente. Os seus lábios jubilosos e a sua boca assim o louvarão. Eu não sei como é que você entrou, mas eu entrei desejoso de prosseguir na presença do meu Deus, andando por essa terra que muitas vezes é seca, exaurida de qualquer tipo de vida. O meu manancial flui de forma perene, constante, e eu sei a quem recorrer no dia da minha sede. Eu sei que quando eu quero ver o seu poder e a sua glória, junto com os meus irmãos, assentados no tabernáculo, ele pode se manifestar, e eu posso declarar que o amor dele é melhor do que a nossa própria vida. Glória a Deus. Então que Deus possa abençoar a sua noite, o seu dia, a sua semana. Eu sei que muitos estão aí buscando recarregar a sua fonte de energia para começar uma semana bem bendita. Então eu quero dizer aquilo que o salmista escreveu: você sabe onde buscar nessa terra seca e exaurida, sem água. Que o Senhor seja a sua fonte e o seu manancial de vida, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Senhor, muito, muito, muito obrigado, porque a vida, essa jornada existencial é uma dádiva, é um presente teu, de uma longa duração. Alguns dizem que a nossa média, a nossa expectativa de vida mudou e chega a 80 anos, e poder celebrar 80 anos comemorando dia após dia é um privilégio muito grande. Nos permita viver durante essa jornada que o Senhor nos concedeu de uma forma consciente, de uma forma plena, gostosa, na Tua presença, Senhor. Estamos trabalhando esse mês tentando entender um pouquinho melhor do fruto do Espírito na nossa vida, para que as nossas famílias também tenham uma jornada diferente, impactada pelo Senhor. Queremos experimentar de cada uva
desse fruto. De cada gomo desse fruto nós queremos tomar para nós. Então fala conosco, Senhor. Fala com aquelas pessoas que estão em casa, aquelas pessoas que nós mandamos uma mensagem, que nós mandamos um convite, que nós compartilhamos em nossas redes sociais. Queremos que sejam alcançadas, Senhor, para a expansão do Teu reino, para que vidas sejam transformadas e da mesma maneira que um dia fomos transformados por Ti. Que todo culto que venha a ser prestado aqui seja para a glória do Teu nome, seja o Senhor, o soberano, o alvo, o motivo, a razão das nossas canções. Tenha liberdade, Espírito Santo, porque eu quero me aproveitar da Tua doce presença. Seja assim na vida minha e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para louvar o nome do Senhor Jesus. Continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa ter liberdade. E que você não se importe com quem está do seu lado, mas que você faça o seu culto. Porque o culto é individual, mesmo que nós estejamos juntos. E nós estamos juntos falando uma só voz. Porque um dia nós estaremos na glória com Ele. Amém? Aleluia.
Oh, Senhor, Senhor, não há lugar melhor para estarmos do que debaixo das asas, debaixo da guarda do nosso Deus, porque sabemos que o inimigo não toca em nenhum dos seus pequeninos se o Senhor não permitir. E para dizer isso e para confirmar isso, ontem nós saímos daqui na ministração dos jovens. Nós até esquecemos de falar o testemunho, né? Nós estávamos ali voltando para casa, e quando a gente ia passando, né, tinha um moço caído no chão, e ele se levantou, e o meu marido buzinou porque a gente ia atropelar ele, né? E aí, quando ele se levantou irado, né, falando palavras de baixo calão, e o meu esposo falou: ele está armado. Na hora a gente nem... Depois é que a gente foi refletir. Porque se fosse para, né, acontecer alguma coisa, que ele estava muito transtornado, parecia que estava procurando alguém, procurando alguma forma de fazer alguma coisa de ruim, ali era o momento. Mas ali nós sabíamos que nada ia acontecer, porque o inimigo não toca nas nossas vidas. Ele não toca. E nós temos que ter essa confiança e essa certeza de que o Senhor é o nosso protetor. Aleluia. É o nosso abrigo, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Coloque o seu coração diante do Senhor nessa hora. Porque o reino dele está aqui, nós somos do reino dele, e nós precisamos fazer o reino dele acontecer aqui. O céu é uma consequência, o céu é só a continuação do que nós faremos aqui. Se nós adoramos o Senhor aqui, nós continuaremos adorando lá. Se você não consegue adorar o Senhor, se ajoelhar, se render, coloca o teu coração diante do Senhor nesse momento, porque lá na glória nós iremos adorar e adorar e adorar e adorar, e nós não podemos nos cansar da presença do Senhor. Amém? Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer o que, igreja? Para dizer que tu és o Senhor. O que todos vão dizer? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Só tu, Senhor Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Diga: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Jesus, Pra dizer que tu és o Senhor. pra dizer que tu és o Rei. Jesus, Pra dizer que tu és o Senhor. teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adoramos, Senhor, a beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, porque reconhecemos a tua divindade. Reconhecemos que o Senhor é santo. Reconhecemos quem tu és em nós, Senhor. Por isso nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, A tua igreja te adora. teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja Te adora. te adoramos, Jesus. Tua igreja te adora. Adora o Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E João 4, na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, ele disse para ela que nós adoramos o que sabemos. Você sabe o que você adora? Nós adoramos o que sabemos. Aleluia. E esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Jesus. Porque o Pai, Ele procura. E não é só um texto isolado. Ele de verdade procura um coração contrito, um coração quebrantado. O Senhor não despreza. Então, Pai, procura em mim e em você verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sejamos essas pessoas. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou
Desde quando me levanto até eu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Tão bom, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor.
tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Deus. Bom, no dia de ontem, podem se assentar. No dia de ontem, nós tivemos o nosso encontro jovem, que acontece a cada mês. Estaremos aí programando o próximo encontro. E aí, precisa se passar a agenda da igreja, porque tem novidade. A gente já está acostumado que toda quarta-feira nós temos o nosso encontro de oração. Nós estamos acostumados que na quinta-feira também temos um pequeno grupo lá com a Ailton. Na sexta-feira comigo, na casa da nossa irmã Isabel. Nós mudamos o endereço. Mas agora, para você que ainda não tem nenhum PG, para você que está chegando na igreja agora, tem desejo de nos conhecer, de tentar entender como é que funciona um pequeno grupo, aqui mesmo, toda terça-feira às 20 horas, nós estaremos aqui nos reunindo para que você possa se sentir mais acolhido. É um pequeno grupo, literalmente. Nós temos apenas algumas pessoas, nos reunimos ali no salão social, temos o nosso momento de compartilhar de vida, de oração, de palavra, nós temos o nosso momento de comunhão. Então tudo isso é muito agradável. Eu tenho certeza, se você nos der o prazer da sua visita, você vai gostar demais. Eu tenho também que falar sobre uma coisa. Nós estamos chegando, hoje é dia 28, finalzinho do mês de maio, e nós estamos chegando ao final de uma série de mensagens falando sobre família, né? O doce sabor do Espírito na família. E temos podido compartilhar e refletir sobre tantas coisas. E hoje não vai ser diferente. O pastor Saulo vai estar trazendo uma mensagem para nós mais uma vez, falando sobre isso. Mas eu gostaria aqui então de convidar, só relembrando, o pastor Saulo já falou sobre isso de manhã, quando pediu para repetir, para ver se estava todo mundo alinhado sobre os frutos. Eu vou abrir aqui. A gente vai saber dizer de quais são esses 9? Tem versão diferente, é verdade. Por exemplo, em uma diz temperança, na outra domínio próprio. Mas vamos tentar começar aqui. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, dependendo da versão. Contra essas coisas não há lei. Legal. Então, nós temos isso já dentro do nosso coração. Esse é um momento que nós falamos, que fica simplesmente a critério dos membros que já entenderam a sua participação, a sua responsabilidade junto com a igreja. Nós falamos também, durante essas 2 últimas semanas, sobre como nós tivemos a oportunidade de alcançar um missionário, né? O Gilvan, lá em Alagoas, que precisa fazer uma cirurgia. E a igreja pôde enviar a primeira parte daquilo que nós conseguimos arrecadar, e só conseguimos fazer isso porque você, lógico, foi aí, tocou, né, dentro das suas finanças e pôde honrar isso. E eu gostaria de lembrar você, se você quiser fazer esse tipo de oferta, faça, destine o seu dinheiro. Se você quiser fazer, não, Anderson, é meu dízimo e minha oferta hoje para a igreja, então faça isso. Você pode destinar. Eu estava conversando, por que eu estou tocando nesse assunto? Estava conversando, voltando hoje, com a nossa irmã, e ela falou assim: olha, como tem igreja que é diferente, tem igreja que não presta conta de absolutamente nada, nós não sabemos o quanto entra, o quanto sai, o que se faz, o que se pega. Na Igreja Batista, graças a Deus, não é assim. Nós prestamos conta de absolutamente tudo. Se existe alguém que não vai ter acesso a dinheiro, é pastor. Então, isso nós praticamos com absoluta lisura. Tudo que vocês veem aqui, tudo aquilo que é praticado, tudo aquilo que é adotado, tudo aquilo que é colocado como projeto, nós prestamos conta e assim vamos fazer. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter a consciência absoluta e possa fazer todas as vezes esse ato com absoluta alegria e singeleza de coração, segundo a orientação do Espírito. Então que Deus nos abençoe. Vamos continuar mais um louvor, em seguida passaremos para a mensagem.
Vamos cantar o hino de número 1 do cantor cristão, Tífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá nos céus. Aleluia, Eu quero convidar você nesse momento, a parar para refletir sobre a questão familiar, sobre o seu núcleo familiar, talvez pai, mãe, filhos e filhas ali, como também aqueles que são parentes, um pouquinho mais afastados, mas que fazem e compõem aquele núcleo familiar. Como é que está a sua família? Nós temos falado aqui que um indivíduo modificado, transformado pelo fruto do Espírito, ele é capaz de influenciar no coletivo. Como é que você tem sido? Como é que está vivendo a sua família? O que tem acontecido na sua família? Eu gostaria de poder orar por mim e pela minha família, mas eu também gostaria de orar pela sua família. Eu não sei o que você está passando, o que a sua família está vivendo, mas eu sei quem pode trazer qualquer tipo de alívio, qualquer tipo de refrigério. Então eu quero orar pela sua vida. Eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, e nós vamos orar e preparar os nossos corações para que o Senhor venha falar conosco. Senhor, muito obrigado, porque estamos caminhando para um final de uma série de estudos, onde o Senhor tem nos gerado e tem nos dado a oportunidade de refletir um pouco mais sobre família, não mais agora apenas sobre um modo individual, mas também um individual que afeta o coletivo, que toca nesse coletivo.
esse coletivo que nós chamamos de família, que é o bem mais precioso que o Senhor tem nos dado aqui na terra, para poder viver, para poder compartilhar a vida, essa caminhada existencial. Muitas vezes temos vivido e passado por conflitos, por termos negligenciado a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Sabe, Senhor, nos ensina a sermos mais sensíveis, a sermos não apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela na nossa família. Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos cônjuges precisam ter onde se espelhar, e queremos refletir a essência que há no Senhor. Queremos ser o Teu espelho, queremos reproduzir aquilo que o Senhor fez em vida e continua fazendo nos dias de hoje. Queremos, Senhor, crianças saudáveis na Tua presença. Queremos relacionamentos conjugais que andem de acordo com a Tua vontade, que vivam o amor, a mansidão, a paz, a longanimidade, a benignidade. Queremos ver tudo isso acontecendo em nossas famílias. Queremos ver as nossas famílias restauradas. Aonde faltou o domínio próprio, Senhor, nos corrija e nos faça amadurecer em Ti. Não queremos sermos um participante desse mundo que anda a seu bel prazer, que vive, Senhor, as inclinações da carne e as suas ramificações, mas queremos ser alguém, Senhor, que ouviu a Tua voz e que agora é morada e tabernáculo do Teu Espírito Santo. Muda a nossa história, muda a história da nossa família. E se já estamos caminhando bem até aqui, se algumas famílias podem dizer que estão caminhando bem, agradecemos ao Senhor e pedimos que a Tua doce mão continue acompanhando, para que seja assim até o final. Até o final, que venhamos a deixar um legado, Senhor, agradável para aqueles que virão e para aqueles que estão ao nosso entorno. Instrumentaliza nessa noite o Teu servo, usa-o com toda a propriedade, porque da Tua palavra, da Tua exortação, do Teu consolo, disso eu quero ter fome até o dia que vou me encontrar contigo. Então fala conosco hoje mais uma vez e nos corrija se necessário for, nos amadureça, porque isso eu sei que estamos em fase de amadurecimento e crescimento constante. Mas fala conosco, tenha liberdade, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Saulo. Amém, meus amados. Graça e paz. Que maravilha, né? Podermos reservar um tempo como esse, de qualidade, para adorarmos ao nosso Deus, para celebrarmos ao Seu nome, para refletirmos sobre a Sua palavra. Como é bom, né, irmãos? As pessoas lá do mundo não têm ideia, não têm noção do quanto é abençoador, do quanto é gratificante servir a Jesus. As pessoas acham que quando elas vão para a igreja, elas estão perdendo alguma coisa. Quando elas desenvolvem essa comunhão com o corpo de Cristo, estão perdendo alguma coisa. Mas infelizmente não sabem que realmente estão perdendo pelo fato de estarem distante dos caminhos do Senhor. De desfrutar dessa comunhão, de desfrutar dessa união, de desfrutar dessas amizades genuínas, verdadeiras, que nós usufruímos no meio da igreja. É gratificante. Nós sabemos que o culto da manhã parece que é o culto que está se efetivando aqui na IBAL, né? É o culto que as famílias vêm em peso. Hoje nós tivemos vários visitantes, muita gente nova, e a gente fica muito feliz de ver tudo que Deus está fazendo.
Mas eu confesso a vocês que esse culto da noite é um culto que eu me sinto mais à vontade. Eu me sinto mais confortável. Parece que a gente não fica preocupado com o relógio, né? Porque o da manhã a gente fica de olho no relógio porque está dando o horário do almoço e o pessoal tem que sair, depois tem que voltar para a noite ainda. Alguns moram longe, você fica lutando contra o cronômetro. E eu fico dali marcando, porque eu sou Caxias e o pessoal aqui do louvor sabe, eu fico de olho, de olho no relógio, vamos lá. Mas à noite a gente tem mais liberdade, a gente fica mais solto, a gente cultua com mais tranquilidade. E o desejo do meu coração é que nessa noite nós possamos fechar esse tema, entre aspas. Fechar entre aspas, porque vamos fechar o tema, o doce sabor da família, com base no texto áureo que nós temos utilizado, que é Gálatas capítulo 5. E eu quero te convidar, vou pedir que o Tiago poste para a gente ali. É o Tiago ou é a Fernanda? É a Isabela. Posta para a gente ali, Gálatas capítulo 5. Eu quero ler com vocês a partir do 19 até o 23. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 23, a tradução que eu utilizo. Irmãos, eu vou me render à tecnologia. A letra está maior ali. Está mais fácil de ler. Vamos ler esse texto então? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vem a parte que a gente decorou, o mês inteiro repetindo, né? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém. Meus amados, eu fico muito satisfeito se no decorrer desse um mês que nós desenvolvemos esse tema, o doce sabor da família, o fruto do Espírito na família, se nós guardarmos esses 4 gominhos, esses 9 gominhos, essas 9 uvinhas que foram apresentadas ali nas nossas vidas, se a gente conseguir trazer para dentro da nossa família cada uma dessas características que formam, que compõem o fruto do Espírito, eu tenho total certeza e convicção de que as nossas famílias serão famílias cada vez mais abençoadas. Famílias que se fortalecerão cada vez mais na presença do Senhor. Mas, meus amados, pode pôr o slide, por gentileza? Famílias que experimentam o fruto do Espírito, a mansidão, reina nos relacionamentos. Como é que nós podemos identificar e saber se realmente o fruto do Espírito é algo real nas nossas famílias? Eu quero dizer para você que, se porventura o sentimento, o espírito de mansidão é algo notório, perceptível na tua família, é sinal de que nós estamos dando passos largos em direção ao propósito de Deus nas nossas vidas. Pastor, como é que eu sei se a minha família tem o fruto do Espírito? Começa pela mansidão. A tua família é uma família que usufrui ou desenvolve essa característica, este gomo do fruto do Espírito chamado mansidão? Como é que você está se relacionando com as pessoas da sua convivência? Você pai, você mãe, como é que você está se relacionando com seus filhos? Você é um pai, uma mãe mansos? Vocês são pessoas mansas? Ou será que na hora do vamos ver a coisa muda e nós nos tornamos pessoas iracundas, pessoas descontroladas, pessoas que muitas vezes são mansas da porta para fora, mas dentro de casa viram um leão. Tem gente que na rua é um gatinho, né? Tranquilo, suave. Nossa, o irmão fulano de tal é um amor. Mas quando entra para dentro de casa, vira um leão, vira um tigre. Irmãos,
A mansidão é uma característica fundamental para as nossas vidas. A palavra utilizada no grego para mansidão é a palavra prautes, que significa mansidão e humildade. Perceba que a mansidão e a humildade, dentro da tradução do grego, são palavras, são sinônimos, são palavras que caminham juntas. Porque a pessoa que usufrui e desenvolve da mansidão é também uma pessoa humilde. Humilde de espírito. A pessoa que é humilde de espírito é uma pessoa mansa, é uma pessoa suave, é uma pessoa que sabe se relacionar com as outras de maneira tranquila. Essa palavra no grego é usada para denotar palavras que acalmam a pessoa que está no estado de ira. Irmãos, eu confesso para vocês que no decorrer da minha caminhada cristã, o sentimento que eu precisei aprender a dominar na minha vida foi a ira. Nossa, pastor Saulo, mas você baiano, na hora de tirar o pé do chão, parece que já nasceu uma raiz, tranquilo, calmo. A Renata é quem sabe. A Renata é quem sabe a dificuldade. Dominar o velho homem, irmãos, é um desafio constante. Dominar a nossa velha natureza é um desafio que cada um de nós precisa assumir todos os dias da nossa vida. Porque se a gente der vazão à ira, se a gente der vazão ao velho homem que está reinando, que está brigando para tentar prosperar nas nossas vidas, o fruto do Espírito vai desaparecer por completo. O relacionamento que tinha tudo para prosperar e ser uma bênção vai ser destruído, como muitos e muitos relacionamentos têm sido destruídos. Quantas e quantas famílias, infelizmente, têm afundado, têm se destruído, porque as pessoas não têm tido cuidado para lidar com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, e tentam resolver as suas coisas com a força do seu braço, achando que tem capacidade o suficiente para resolver todas as coisas. Precisamos do fruto do Espírito nas nossas vidas. Precisamos do fruto do Espírito na nossa família. Precisamos aplicar essas características diariamente na nossa vida, na vida da nossa família, para que sejamos pessoas prósperas, que usufruem da graça abundante do Senhor Jesus em nossas vidas. Mas olha que coisa interessante. A palavra prautes ou mansidão também ela é usada para unguento. Unguento é um tipo de bálsamo que é utilizado ou era utilizado naquele contexto para trazer alívio das dores. A Bíblia fala sobre o bálsamo, fala sobre o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura, o bálsamo que traz alívio, o bálsamo que traz refrigério. Por isso, queridos, quando olhamos para esse gominho do fruto do Espírito chamado mansidão, ele precisa se caracterizar nas nossas vidas como um bálsamo, para tirar o peso, para tirar a angústia, para tirar a decepção e trazer alívio, muitas vezes, numa ferida que foi levantada ou que foi desenvolvida, dentro do relacionamento, na nossa vida pessoal, no nosso trato com as pessoas. Mansidão, domínio próprio, humildade, é o que Deus espera de cada um de nós. E se nós desejamos viver uma vida agradável diante do Senhor, precisamos permitir que essa mansidão, que assim como já foi falado, ela é permeada de humildade, ela seja aplicada nas nossas vidas, de maneira tal que possamos experimentar um sentimento de brandura. Lá em Gálatas capítulo 6, continuidade do texto que nós lemos, versículo 1, nós lemos assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ah, pastor, mas
A gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que conviver da melhor maneira possível, suportando as coisas, evitando entrar em bola dividida, evitando entrar em situações constrangedoras, para que a gente possa manter essa tranquilidade, para que a ira não venha se acender nas nossas vidas e em nossos corações. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Se você encontrar alguém, surpreender alguém em alguma falta, em alguma fragilidade, o texto está dizendo, corrigiu com espírito de brandura. Ser manso não quer dizer que você não vai corrigir as pessoas que você ama na hora certa. Ser manso não quer dizer que você não vai ter aquele momento de discussão, marido e mulher, para resolver as coisas, colocando os pingos nos is, para que as coisas tomem o seu devido lugar. E é justamente pelo fato de as pessoas evitarem resolver as coisas em tempo oportuno, que as coisas vão a cada dia mais se complicando. E os relacionamentos estão aos poucos se deteriorando. Mas o texto está nos dizendo aqui em Gálatas 6:1, corrigiu, mas com espírito de brandura. E a minha primeira pergunta para você nessa noite é a seguinte: você é uma pessoa branda no seu trato com as pessoas? Ou será que você é uma pessoa áspera? Será que você é uma pessoa dura de palavras? Eu preciso me corrigir, porque às vezes eu sou duro de palavras. E às vezes eu vou com o melhor das intenções e o peso, a intensidade da palavra é tão pesada que às vezes machuca as pessoas. Mas e aí, você é uma pessoa branda ou você é uma pessoa áspera? Conforme eu já falei, nós costumamos ser muito brandos com as pessoas lá de fora. As pessoas lá de fora a gente trata com todo o cuidado, com toda a cautela, com todo o jeito, né? Usa palavras polidas, palavras bem elaboradas, desenvolve uma linha de raciocínio para chegar no ponto onde nós queremos chegar, na pontinha dos dedos, né? Com todo o cuidado possível para não magoar. Mas muitas vezes em casa a gente não tem esse mesmo cuidado. Muitas vezes no lugar onde é um campo minado, onde quando você tropeça nas palavras, você pode criar um trauma, onde você pode criar um mal-estar, onde você pode criar uma ruptura familiar, num lugar onde nós deveríamos ter mais cuidado, porque a convivência, a rotina, muitas vezes gera desentendimento. E é justamente ali onde nós precisamos vigiar, e muitas vezes não vigiamos. Mas, queridos, se nós desejamos desenvolver o gomo do fruto da mansidão nas nossas vidas, precisamos aprender a ser brandos com todos. Há uns anos atrás eu estava na roça da minha avó, né? Na Bahia a gente fala roça, daqui vocês falam fazenda. Para nós é a mesma coisa. E de repente chegou a notícia, eu estava com uma caminhonete, na época eu tinha caminhonete, chegou a notícia de que um rapaz jogando futebol bem leve, quebrou a perna. Pessoal, é um futebol bem light, assim, quebra perna, quebra braço, né, quebra pescoço, o negócio é pesado lá, o pessoal vai para jogar mesmo, o negócio é... E aí o seguinte, o único carro que tinha disponível para levar aquele rapaz para a cidade era o meu. Eu de férias ali num domingo com a minha avó, né, que já está com Cristo. Não, vamos lá, coloquei o rapaz no carro e fui desesperado para a cidade. Chegamos no único hospital público que atendia traumas. Hospital Unimec. E ali, quando chegamos naquele hospital, naquele desejo de resolver a situação, o rapaz gemendo de dor, o atendente falou assim, olha, é o seguinte, nós só temos 7 fichas de atendimento pelo SUS, e essas fichas vão ser distribuídas amanhã, a partir das 6 horas da manhã. E o rapaz gemendo de dor. Isso eram 7 horas da noite. E aí? A minha prima, que é enfermeira, ficou desesperada, começou a falar cobras e lagartos para aquele atendente, e o rapaz ficou, né, eu percebi que ele ficou constrangido com a situação, porque é triste ver uma pessoa sentindo dores, ali gemendo de dor, não tem um atendimento qualquer, nem para aliviar a dor daquele moço, não tinha. Eu percebi que ele ficou constrangido e ela não economizou nas palavras, não. Não foi nada mansa, foi iracunda mesmo. Mas naquele momento o Espírito Santo me deu um toque. E eu falei para ela, olha, se acalma. E a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível.
Eu tenho certeza que se esse rapaz pudesse fazer algo para nos ajudar, ele faria. Mas é algo que está além da sua alçada, algo que está além da sua condição de resolver. Quando eu fechei a boca, ele falou: olha, é o seguinte, eu não ia dizer não, mas eu vou falar. A pessoa responsável para distribuir as 7 fichas sou eu, e a sua primeira. Pode vir amanhã, não precisa chegar de madrugada, chegue no horário do atendimento, você vai ser o primeiro a ser atendido. E aí cuidamos do rapaz, providenciamos medicação para aliviar a dor. No outro dia a ficha dele estava lá aguardando. Queridos, se nós que somos cristãos agirmos como as pessoas do mundo, permitindo que a ira, que o descontrole emocional encontre espaço nas nossas vidas, seremos iguais ao mundo. Naquele momento eu aprendi a importância da humildade, a importância da mansidão. E as pessoas também percebem isso. É isso que o mundo quer enxergar na vida da igreja. Chega desse negócio de crente descontrolado que fala pelos cotovelos, que tropeça nas palavras. Chega desse marido que chega nervoso, estressado do trabalho, desconta nos filhos. Ou da esposa que chega cansada, desconta no marido. Não é agindo dessa forma que nós vamos ter uma família equilibrada, direcionada por Deus, debaixo da sua graça. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Vamos falar juntos? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que tenhamos entendimento e sabedoria da parte do Senhor, para usufruir daquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas, compreendendo que é dever da igreja, é papel de cada um de nós viver com humildade a mansidão para a glória do Senhor. Em família, os pais devem disciplinar os filhos com firmeza, sim, mas com mansidão também. Mas também com mansidão. O texto que nós lemos fala justamente sobre isso. Devemos corrigir, mas com brandura, com amor, expressando cuidado na vida das pessoas, não querendo ser pesados, não querendo oprimir, mas tendo consciência do papel que nós ocupamos no reino de Deus, dentro das nossas famílias. 1 Coríntios 4, 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Palavras do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. Será que Paulo era uma pessoa frágil? Será que Paulo era um homem mole? Será que Paulo deixava as coisas passarem de qualquer maneira? Não, irmãos. Paulo era duro. Quando era necessário ser duro, chamar a atenção da sua igreja. Mas ele pergunta: o que vocês preferem? Que eu chegue diante de vocês com vara, com cajado, com correção dura, ou com espírito de mansidão? E nós precisamos nos perguntar: o que surte mais efeito? Quando você chega com toda a ignorância, com toda a brutalidade, com toda a aspereza, ou quando você chega para a pessoa expressando amor e cuidado, sendo firme, sem negociar valores, sem negociar o certo ou o errado. O certo é certo, o errado é errado. Seja a palavra do cristão, sim, sim, ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna, queridos. Nós não podemos negociar. Mas o que é melhor? Você corrigir com espírito de mansidão ou com dureza? A verdade, irmãos, é que nós temos uma tendência muito grande de gostar de ser bajulado, né? A gente gosta assim, de ter o nosso alter ego inflado, as pessoas têm que chegar com muito jeito. A gente às vezes, né, tem gente que é muito melindrosa, que do jeito que você chegar ela reclama, quer ficar na sua zona de conforto e não quer ser contrariada, não querem se submeter a nenhum tipo de correção. Isso acontece dentro das famílias. Tem filho que não quer mais se submeter à correção de pai. Tem filhos que já não suportam mais a correção nem de pai, nem de chefe. Essa geração que nós estamos, infelizmente, lidando, essa geração mimimi, que o pessoal fala que é, como é que é? A geração do chocolate, como que é? A geração do chocolate Nutella. Não suporta mais, muitas vezes, uma palavra mais firme, um posicionamento. Pessoas que não sabem mais ouvir não. Mas nós, como igreja, precisamos dizer não. Precisamos dizer:
Esse aqui é o limite. Daqui para frente não passa. Mas, queridos, fazendo isso com amor, fazendo isso com gentileza, com espírito de mansidão, compreendendo que nós não precisamos nos indispor uns com os outros sem motivos. Tem situação que a gente tem que se posicionar mesmo, seja no casamento, seja no relacionamento, seja no trato com os filhos, e não fuja disso não, porque quando você se impõe, quando você se posiciona diante da sua família, você está expressando amor e cuidado, mostrando para eles o quanto eles são importantes na sua vida. Essa semana o Lucas se atrasou mais uma vez para descer, para ir para a escola, né? Porque ficou lá olhando o celular. Falei, olha, é o seguinte, vou entregar ele aqui para vocês. Se acontecer novamente, nós vamos caminhando daqui para a escola, porque o rapaz da van não tem obrigação de ficar te esperando lá embaixo, não. A obrigação é sua de esperar o rapaz da van. Ele está fazendo o ponto dele, está passando. Sozinho não tem coragem de deixar, né? Porque passa nos lugares perigosos. Mas eu vou com ele, a gente vai caminhando. Por quê? Filho tem que saber que tem limite, tem que ter compromisso e responsabilidade. E é justamente por esses motivos que muitos filhos têm se perdido, porque os pais não têm sabido impor os limites necessários para que os seus filhos possam realmente crescer em graça, em estatura, em conhecimento, em caráter na presença do Senhor, se tornando homens e mulheres valorosos nas mãos do Senhor. Felizmente, a política da boa vizinhança tem impedido que muitas verdades sejam ditas. Ninguém quer mais se comprometer, ninguém quer mais se indispor com ninguém. Mas, meus amados, quem ama, corrige. Não corrige causando traumas, não corrige causando mal-estar, corrige da mansidão que é o fruto do Espírito. Muito bem. Disciplinar com mansidão pode ser evidenciado quando distinguimos se o lugar para disciplinar a rebeldia de um filho é adequado. Será que é em público que você tem que corrigir o teu filho? Será que é chamando a atenção de todo mundo para que ele se sinta constrangido? Não. Você pode fazer isso de maneira mais equilibrada. Chama ele para uma conversa, para um diálogo, né? Chama a atenção, seja firme. Disciplinar publicamente não pode ser uma boa atitude no exercício da disciplina com mansidão. Muitas vezes atentando para o tom de voz. Tem gente que não consegue conversar, só começa a gritar. E no momento que você sobe o seu tom de voz, você já perdeu a disputa. Você está dizendo, olha o seguinte, eu não posso com você, por isso eu tenho que falar mais alto, eu tenho que gritar para que eu seja ouvido. Você já perdeu a batalha. Mas é com temperança, é com mansidão, é com humildade que nós vamos expressar para os nossos filhos a disciplina necessária em tempo oportuno. Quando falamos calmamente, mas com firmeza, é assim que vai surtir efeito. Quando conversamos calmamente, ensinando o certo e o errado de maneira preventiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que ter diálogo com as pessoas. Não adianta você guardar tudo e depois sair chutando o pau da barraca para resolver as coisas. Converse previamente, explique quais são os prós e os contras, tenha a possibilidade de viver com essa liberdade, para que sejamos famílias fortalecidas em Deus, famílias que fazem a diferença nesse tempo. Mas, queridos, e no relacionamento conjugal? Será que é possível ser manso? Será que a mulherada está mansa ultimamente? Será que o Anderson falou que não, que a mulherada está brava. Será que os homens também estão bravos? Como é que a gente vai lidar com essa questão? 1 Pedro 3, de 1 a 4, quero ler com vocês, diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando o vosso procedimento casto e com temor. Não seja o seu adorno o enfeite exterior dos cabelos entrançados, das guarnições de renda de ouro ou da compostura dos vestidos, mas seja o homem que está escondido no coração,
no vestido incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. Espírito manso e tranquilo. Você quer ter um relacionamento, um casamento abençoado, você quer ter uma família que usufrui das bênçãos do Senhor, permita que a mansidão, que a temperança, que o amor, que a graça, que a tranquilidade faça parte do teu lar. Que a tua casa seja o local pelo qual você almeja chegar do trabalho cansado para descansar. Tem pessoas, irmãos, que já ficam olhando no relógio, pelo amor de Deus, já está chegando a hora de ir para casa. Eu não aguento nem entrar dentro daquela casa. Quando eu entro, já quero sair. Por quê? Pessoas que vivem em pé de guerra. Pessoas que não aprenderam a se respeitar. Pessoas que não aprenderam a conviver de maneira agradável. Consequentemente, o resultado é que essas pessoas vão passar o resto das suas vidas sozinhos, porque não aprenderam a viver em comunidade, em família. Mas que assim como as mulheres possam ganhar os seus esposos que ainda não são cristãos, ou os maridos que também podem ganhar as suas esposas que não são cristãs também, através de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. Meus amados, há uma palavra fundamental na vida do cristão, chamada cortesia. E a palavra cortesia, ela significa civilidade, educação no trato com outra pessoa, amabilidade e polidez. Eu comecei meu ministério no ano de 2014 na primeira igreja batista Cachoeirinha, exercendo uma função pastoral como líder de ministério de família. E ali eu tive a oportunidade de aprender a ser pastor atrás do balcão. Antes mesmo de ir para a faculdade de teologia, a igreja me contratou e nós ali iniciamos o ministério de família. E tenho aprendido e tenho caminhado com muitas e muitas famílias desde 2014 para cá. Já tem um tempinho bom. Mas sabe o que a gente aprende? É que a maioria dos conflitos que acontecem nos relacionamentos conjugais, relacionais entre pais e filhos, acontecem por falta de civilidade, por falta de trato de uma pessoa para com a outra. A gente acha que pode falar de qualquer maneira, e fala atravessado, e às vezes fala pelo canto da boca para o outro não escutar. Fala, mas eu não estou sabendo o que você falou, mas eu te falei. Você falou, mas não entendi. As pessoas não querem se comunicar abertamente para ter uma desculpa para depois julgar o outro. Fala baixinho, eu falei. Não mentiu, né? Falou. Só que falou tão baixo que só ela escutou, ninguém mais. Falta de civilidade, falta de trato, falta de amabilidade, falta de polidez nas palavras. Mas, queridos, todo cristão deve desenvolver a característica da cordialidade. Acordou de manhã, mas dormiu comigo. Tudo bem, bom dia, como é que foi a sua noite? Chegou do trabalho, bom dia, e aí, como foi o trabalho? Tudo bem com você? Tudo bem. Aconteceu alguma coisa diferente no trabalho? Cordialidade. Relacionamento é isso, é parceria, é vivência, é vida na vida, é se importar com o dia do esposo, se importar com o dia da esposa. É o pai perguntar para o filho, filho, como é que foi sua aula hoje? Você teve aula de quê? Aí o filho vai lá, fica todo empolgado para dizer, olha, hoje era aula de português, e eu estou chateado porque tem educação física, e na educação física não teve futebol, e a gente está chateado, já tem 2 semanas que não tem futebol na educação física. É a vida deles, é algo que gera interesse na vida deles, e nós como igreja precisamos nos importar uns com os outros. Mas quais são os exemplos de cordialidade que nós encontramos na Bíblia? Muitos. Olha para a vida do Senhor Jesus. Ele não fazia acepção de pessoas. Andava com pecadores, andava com publicanos, tinha compaixão e misericórdia das prostitutas, andava com pessoas enfermas, pessoas marginalizadas. E nós costumamos muitas vezes ter compaixão dessas pessoas. Mas nos esquecemos também de desenvolver a cortesia e a cordialidade com as pessoas da nossa casa. Por isso tantos conflitos, por isso tantos desentendimentos, porque as pessoas já não se sentem mais amadas. Esse marido só olha para mim e só pergunta o que tem para comer.
e só pergunta por que o negócio não está pronto. Ah, mas a comida está sem sal. Ah, a comida está salgada. Eu falo isso às vezes, tem que corrigir. Não falo com má intenção, não. Às vezes é um comentário, mas eu sei que chateia. A Renata disse que fica chateada mesmo. Acontece, né? Precisamos nos corrigir, irmãos, nos lembrando que, assim como o Senhor Jesus, precisamos tratar as pessoas, tanto de fora de casa quanto dentro de casa, com respeito e com dignidade. Mas, meus amados, o que vem a ser um espírito manso, seja no casamento ou na nossa própria família, um espírito manso é o antônimo ou o contrário de um espírito arrogante e orgulhoso. Você quer ser uma pessoa mansa? Não seja arrogante, não seja orgulhosa, seja simples. Um espírito manso é ter um coração sereno diante das tempestades da vida. Ah, pastor, mas falando do jeito que você está falando aí, parece que vida familiar é mar de rosas. Não. Vem as tempestades da vida, sim. Vem as dificuldades, sim. Mas isso não nos dá o direito de deixar de sermos pessoas respeitosas, cordiais, pessoas que sabem quais são os seus limites. Porque a partir de quando a gente sai do nosso limite, a gente entra no limite do outro. Nessa sociedade, nessa parceria, nesse relacionamento chamado família. Cada qual exercendo a sua função com amor, seja diante do momento tranquilo, ou seja diante do momento de aflição. Um espírito manso é firme, um espírito manso é ser firme naquilo que é errado, mas demonstrando calma e delicadeza no falar e no agir. Puxa vida, deu errado. Você vai perder o controle porque deu errado? Vamos consertar esse negócio. Vamos resolver essa situação. Vamos procurar saber o motivo pelo qual deu errado. Vamos tentar ajudar aquele que cometeu o erro. Isso é ser cristão, isso é ser família, é um suportar ao outro em amor. E suportar um ao outro ao amor é estar ali, aguentando o peso, suportando a dificuldade, dando apoio para que a pessoa possa se levantar e dar continuidade à sua vida. Um espírito manso é manter o equilíbrio em tudo. Não importa a situação, não importa a circunstância, seja uma pessoa equilibrada, desfrute do fruto do Espírito na sua vida. Mansidão é o oposto de um espírito violento. Cônjuges não devem ser violentos uns com os outros. Queridos, eu confesso para vocês, tendo muitos casais, desde quando comecei o meu ministério com casais até hoje, exercendo função pastoral, mas eu falo e repito de púlpito. Se chegar um casal diante de mim no gabinete dizendo o seguinte, falou, olha, me bateu, me machucou, acabou, não é mais caso pastoral, é caso de polícia. Perdeu o respeito, perdeu o controle, se descontrolou, quem resolve é a polícia, não sou eu não. Sabe por quê? Porque eu não quero ser cúmplice de uma tragédia que pode acontecer na vida da família. Porque quando perde o controle, quando perde o respeito, quando parte para a agressão física, o que está em jogo é a sua vida, é a sua segurança e a segurança da sua família. Tem coisas que não dá para negociar, tem coisas que a gente lida com amor, com cuidado, com cautela, mas tem limites que não podem ser ultrapassados. Por isso, desenvolva a mansidão na tua casa. Seja um marido equilibrado, seja uma esposa equilibrada. Ah, pastor, estou cansado de falar com esse marido. Eu falo, mas ele não me atende. Já ouvi isso centenas de vezes. E eu aprendi. Falei, irmã, então faz o seguinte, para de falar. Fala mais não. Porque você fala, não está resolvendo? Começa a orar. Começa a colocar diante do Senhor a vida do teu esposo. Muitas vezes ela está coberta de razão, ela está com o coração aflito, angustiado, porque o marido não se conserta, porque o marido não se abre para a realidade da vida. Coloca diante do Senhor, porque a tua falação, como uma goteira rixosa, não está surtindo o efeito adequado na vida do teu esposo, na tua casa, na vida dos teus filhos. Então, muda a estratégia, minha irmã, em nome de Jesus. Se coloca diante do Senhor em clamor, em oração, em intercessão e mantenha o silêncio.
primeira coisa que vai acontecer, o marido vai dizer: puxa vida, que silêncio é esse nessa casa? A mulher não reclamou de nada, a mulher está em silêncio. O que está acontecendo? A primeira coisa que ele vai perceber, ou quem sabe o próprio filho, ou a pessoa que está dentro desse relacionamento, é que alguma coisa está diferente. Alguma coisa vai mudar, está mudando. E, queridos, as pessoas que têm mudado a estratégia de ser como uma goteira rixosa dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, têm usufruído da parte do Senhor coisas grandiosas, mudança e transformação que você, mulher, não pode gerar, que você, marido, não pode gerar, mas o Espírito Santo de Deus pode mudar e transformar a tua vida, a tua casa, a tua história, o teu relacionamento com os teus filhos. Porque ninguém muda ninguém, meus amados. Quem muda o ser humano é o Espírito Santo de Deus. O espírito manso está ligado à submissão à vontade de Deus. O espírito manso está ligado à disposição de aprender. Sabe a característica fundamental na vida de todos nós? É sermos pessoas ensináveis. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela é o oposto do manso e do humilde, ela é aquela pessoa orgulhosa, que acha que sabe tudo, que acha que ninguém sabe mais do que ela. Tem gente que é difícil de viver. Eu convivi com uma pessoa por um ano, um parente. Gente, foi o ano mais difícil da minha vida. Se a gente falasse assim, olha, a chuva está descendo, mas está subindo. Ele falava: não, está subindo, mas está descendo. Não, esse time é bom. Não, esse time não presta. Sabe aquela pessoa do contra que nunca aceita uma palavra, ela sabe tudo? Pessoas de difícil convivência. E dentro dos relacionamentos tem pessoas que são assim, que infelizmente não são pessoas ensináveis e não são pessoas dispostas a aprender. Pessoas que vivem, infelizmente, a sua vida como se fossem autossuficientes. Mas eu quero finalizar com vocês lendo Efésios 4, de 1 a 3. E nós vamos nos dirigir para o final dessa reflexão, que eu espero possa ser útil na tua vida. Que você possa aplicar esses princípios, esses valores que foram desenvolvidos em todo o mês de maio, aplicando o fruto do Espírito na tua vida e na tua casa. Mas o texto de Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como igreja, como famílias, como pessoas que desejam alcançar o equilíbrio emocional, pessoas que desejam usufruir do fruto do Espírito na sua casa, pessoas que têm um desejo firmado nos seus corações de fazer a diferença nesse tempo que se chama hoje. Precisamos compreender qual é a nossa vocação em Cristo Jesus. Qual é a sua vocação, afinal de contas? Para que Deus te chamou? Qual o propósito que Deus tem na tua vida? O que Deus quer mudar na tua vida, na tua história, na vida da tua família? Qual é a nossa vocação em Cristo? O texto nos diz que é andar de modo digno, sendo mansos, que conforme falamos é o oposto de bravos, sendo pessoas de paz e não pessoas de guerra, pessoas que buscam entendimento, ao invés do desentendimento, pessoas que têm um ânimo dobrado, disposição de continuar tentando até as últimas consequências, pessoas que desenvolvem a paciência na sua vida e no seu trato para com as pessoas, suportando uns aos outros. Suportar é aguentar o peso um do outro. Muitas vezes a mulher tem que suportar o marido. Muitas vezes é o marido que tem que suportar a mulher. Muitas vezes são os filhos que têm que apoiar e abençoar e cuidar da vida dos pais. Essa é a nossa vocação em Cristo Jesus. Somos vocacionados para servir uns aos outros em amor, bondade e paciência, para a glória de Deus.
como maridos, esposas, pais e filhos, noras, sogros, irmãos e irmãs, devemos aprender na escola de Jesus e sermos mansos para a glória dele. Meus amados, encerramos hoje essa série de estudos voltados para o fruto do Espírito sendo aplicados na vida das famílias. Mas a palavra do Senhor também nos desperta para que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Se você não aplicar diariamente essas características que compõem o fruto do Espírito na tua vida, na vida da tua família, essas palavras serão palavras vãs. Vai ser só apenas estudos, apenas orientações. Mas a palavra de Deus é viva e é eficaz. É a palavra que é capaz de transformar as nossas vidas, a nossa história e as nossas famílias. E nós cremos que é desejo do coração de Deus alcançar todas as famílias que têm sido bombardeadas pelo inferno. Famílias que infelizmente não têm conseguido desfrutar de comunhão, de alegria. Famílias que quando se reúnem é só para brigar e discutir. Infelizmente, famílias pelas quais as pessoas querem se manter distantes, porque não aprenderam o diferencial que há na presença do Espírito Santo nas nossas famílias. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete a sua boa obra na tua vida, na tua família e na tua casa, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Vamos ficar em pé, igreja. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. 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 Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Santo. Chegamos ao final e eu quero me despedir de você, só fazendo um pequeno ajuste nas informações que eu dei durante a semana. Reserva dia 17 desse mês. Dia 17. Dia 12, tá todo mundo celebrando o Dia dos Namorados, indo por aí. Mas dia 17 nós vamos ter o nosso. Então, se você é casado aí, tá namorando, quer levar isso pra alguém, quer trazer algum casal que tá passando alguma situação diferente, tá vivendo um bom momento também, mas que vai aprender sobre a palavra de Deus aqui, num jantar romântico, não sei se vai ser aqui, fora, ou algum lugar, nós vamos divulgar isso pra você que está na internet. Você vai poder saber valor e poder fazer a sua inscrição. Então, dia 17 do 6, você não vai fazer mais nada, tá? Separa aí pra poder estar presente. Então, que Deus tenha nos dado um bom mês aí, já com esse e-mail bem bacana, pra gente separar isso pra gente no sábado. E aí deixa claro pra vocês, só lembrando, terça-feira nos encontramos aqui pra você que não tem tempo. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque foi o mesmo tema tratado pela manhã, mas totalmente diferente, uma abordagem totalmente familiar. E como isso fala comigo, como isso fala conosco, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que ouvir essa mensagem, Senhor, vai refletir sobre o modo de tratar e de agir a nível familiar. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, porque o Senhor continua falando conosco. Eu sinto a tua voz não vai cessar. Buscamos uma fonte inesgotável. Sabemos de onde tudo vem e recorremos somente àquele que tem para dar e acrescentar ao único Deus eterno, vivo, justo, real, fiel. Muito obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigado pelos nossos relacionamentos conjugais. Entregamos as nossas famílias aos teus pés. Rogamos ao Senhor a tua bondade e a tua misericórdia. Seja conosco. Agora que o amor de Deus, as suas doces comunhões, as suas doces consolações, estejam com todo o povo de Deus que está espalhado sobre esse planeta, sobre esse mundo, até o dia que nos encontraremos contigo e reinaremos de eternidade em eternidade, como uma única família, aos pés do nosso Pai, nosso Criador. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana bendita, uma semana de vitória, na presença do seu Deus. Conte conosco, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
tua igreja.